Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade. Então Deus não vai forçar você a ouvi-lo. Você tem que ouvir por espontânea vontade. Nós temos aqui no nosso endereço telemático a transmissão da palavra diariamente. Acesse Paulo Roberto Maciel. Maciel, canal na internet mais fácil. Pode ser @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Ou ainda blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 24 de agosto de 2023, quinta-feira, dia de São Bartolomeu Apóstolo. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, porque ele foi mártir. No rito da missa temos missa própria, com glória, o prefácio dos apóstolos e o ofício da festa. Vamos às leituras? Primeiro quero passar para vocês a antífona da entrada. Anunciai todos os dias a salvação de Deus, proclamai a sua glória às nações. Salmo 95, versículos 2 e seguinte. Oração do dia. Ó Deus, fortalecei em nós aquela fé que levou São Bartolomeu a seguir de coração o vosso Filho, e fazei que pelas preces dos apóstolos a vossa Igreja se torne sacramento da salvação para todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 21, versículos do 9b ao 14. Um anjo falou comigo e disse: Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 145, versículos do 10º ao 11, 12 ao 13ab, 17 ao 18, refrão 12a. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Repitamos. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso, para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso.
É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Repitamos. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Vamos agora aclamar e depois proclamar o Evangelho. Primeiro, aclamamos, depois proclamamos. A aclamação é com João, capítulo 1, versículo 49, e a proclamação com João, capítulo 1, versículos do 45 ao 51. Aleluia, 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 aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título do comentário dele é O Céu Aberto, baseado em João capítulo 1, versículos do 45 ao 51. Natanael, ou Bartolomeu, se espanta quando Jesus revela um detalhe íntimo de sua vida. Era um modo de conhecer que ia além das possibilidades humanas, por isso faz uma profissão de fé. É quando Jesus promete: verás o céu aberto e os anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem. Jesus de Nazaré declara sua divindade, sua origem celeste. Afinal, o céu é, na Bíblia, o lugar de Deus, sua sublime morada, uma esfera vedada ao humano, já que o Éden, o paraíso, estava fechado desde Gênesis capítulo 3, com seus portões guardados por um querubim armado com uma espada fulminante. Quando os céus se abrem, Deus se manifesta. Foi o que aconteceu no sonho de Jacó, conforme Gênesis 28, versículos 12 e seguintes, quando o patriarca viu uma escada que se apoiava na terra e tocava o alto do céu. Anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto, Deus se dirigia a Jacó e Israel com bênçãos e promessas. No Novo Testamento foi a vez de Pedro ver os céus abertos, com a visão da toalha e a voz do Senhor, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 11 e seguintes. Também Estevão, o proto-mártir, fora apedrejado sob a acusação de blasfêmia, exatamente ao dizer que via os céus abertos e Jesus à direita de Deus, conforme Atos, capítulo 7, versículo 56. Percebe-se nesta maneira de ver e pensar uma visão em que céus e terra são esferas.
independentes e separadas. O mundo de Deus e o mundo dos homens. Aqui e ali, em situações especiais, os céus se abriam e descia um anjo de Deus ou o próprio Senhor se manifestava em uma teofania, como na sarça ardente com Moisés, conforme Êxodo, capítulo 3, ou na visão de Daniel, conforme o livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 e seguintes. Até então era impossível a hipótese de uma verdadeira invasão do divino na história dos homens. E foi exatamente isto que ocorreu com a encarnação do Verbo de Deus. A mulher gerou. Aliás, a mulher teve um filho. Ao nascer de mulher, gerado pela ação do Espírito Santo em Maria, a Virgem Santa, o Filho de Deus estende uma ponte permanente entre o céu e a terra. Nele, diz a carta aos Hebreus, temos um caminho novo para Deus. Hebreus 10, versículo 20. Não só é um canal de mediação, mas é presença viva entre os homens. O autêntico Deus conosco, que se dá como alimento em cada Eucaristia, um cordeiro para o sacrifício. Assim, não é exagero afirmar que o Santíssimo Sacramento na celebração eucarística, ao som do coral angélico que canta Santo, 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 novamente se abrem os céus e o Deus vivo se faz nosso conviva para divinizar nossa frágil humanidade. Razão suficiente para o fiel se tornar um adorador. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Adorai o Senhor em sua santa aparição. Salmo 96, versículo 9. Vamos agora aos santos do dia, inclusive o santo cuja missa será dedicada a ele neste dia. 24 de agosto, dia de São Bartolomeu, apóstolo. Chamado também Natanael, mereceu este elogio do Divino Mestre quando lhe foi apresentado por Filipe. Eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. João 1, versículo 47. Um dos primeiros discípulos de Jesus. Exerceu seu ministério na Ásia Menor e na Mesopotâmia. Segundo o site do Vaticano, nos evangelhos sinóticos era chamado Bartolomeu e no de João era Natanael, em hebraico, que significa um dom de Deus na etimologia do seu nome, como são todos os santos para a igreja. Era um pescador de Caná e conhecia bem Nazaré, a apenas 8 quilômetros de distância, mas não confiava naqueles montanheses. Por isso era um pouco cético quando seu amigo Filipe lhe falou sobre Jesus e o convidou para vê-lo. Logo que Jesus o viu, disse: finalmente um israelita sincero. Bartolomeu perguntou como Jesus o conhecia. De fato, ele era um homem concreto, apegado à tradição e que meditava a Bíblia diariamente conforme a lei exigia. Contudo, depois de toda aquela desconfiança, a adesão de Bartolomeu a Jesus foi total. Vós sois o rei de Israel, exclamou. Devido à sua origem, presume-se que Bartolomeu podia estar presente nas bodas de Caná, palco do primeiro milagre de Jesus. Mas não há provas nos textos. Após a morte de Jesus, sabemos quais apóstolos estavam reunidos em oração no cenáculo, porque os Atos mostram uma lista precisa de nomes, entre os quais Bartolomeu. Em seguida, aparentemente, parece que foi pregar a palavra de Deus em várias regiões do Oriente, da Mesopotâmia até a Índia, realizando milagres e curas até chegar à Armênia. Ali, além de converter as populações de 12 cidades, conseguiu até evangelizar o rei Polímio e sua esposa, causando ira entre os sacerdotes das divindades locais. Enfim, Astiage, irmão do rei, convencido pelos próprios sacerdotes, mandou condená-lo à morte. Seu martírio ocorreu em Albanópolis, por volta do ano 68. Ao longo dos séculos, suas relíquias chegaram a Roma
graças à mediação do imperador Otão III, e encontram-se na basílica a ele dedicada na ilha Tiberina. Santo do dia 24 de agosto, São Jorge Limniota. Foi mártir do ano 730, monge morto na Bitínia, atual Turquia, por ter reprovado a impiedade do imperador Leão III, que mandara destruir imagens e queimar relíquias dos santos. Santa do dia 24 de agosto, Joana Antida Touret, virgem, faleceu em 1826, era religiosa vicentina que fundou em Besançon, na França, a Sociedade das Irmãs da Caridade. Santa do dia 24 de agosto, Emília de Vialar, virgem, faleceu em 1856. Fundou em Gaillac, na França, a Congregação das Irmãs de São José da Aparição, para a assistência aos doentes e pobres. Santa do dia 24 de agosto, Maria Micaela do Santíssimo Sacramento, virgem, que faleceu em 1865. Fundou a Congregação das Adoradoras Escravas do Santíssimo Sacramento e da Caridade. Santa do dia 24 de agosto, Beata Maria da Encarnação Rosal. Foi virgem e faleceu em 1886. Era religiosa das Irmãs Belemitas, na Guatemala. Escreveu as Constituições e procurou reformar a congregação. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. Um professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que recebeu o título de Cavaleiro do Papa Bento XVI, ele diz no seu canal no YouTube que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Deus nos dará. Acesse o canal do professor porque ele responde às nossas dúvidas e também faz uma reflexão muito interessante sobre o Evangelho do dia. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, para o português: Maranatá, vinde Senhor Jesus. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. A pronúncia não vai influir no resultado, na tradução. É também vinde Senhor Jesus, vem Senhor, um dia ele voltará, será a vinda final. A última vinda de Jesus para colocar à mostra de todo o universo o bem que fizemos ou o mal que fizemos. Portanto, se fazemos o mal, temos que nos reconciliar com Deus, nos arrependendo, pedindo perdão. Quem quiser a vida eterna tem que caminhar com Deus nessa vida que tem prazo de validade aqui na terra, onde somos pó. Quem caminhar aqui sem Deus também não terá Deus na vida eterna. Infelizmente, é assim. Se você não quer Deus, você mesmo se exclui da vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.